Enquanto o Banco Central não indica a possibilidade de começar a reduzir os juros, o secretário do Ministério da Fazenda ameniza os impactos econômicos. Repórter Matheus Dias, o que declarou Dário Durigan sobre esse assunto. Bem-vindo, Matheus. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a você. Boa noite a quem nos acompanha. É aquela queda de braço, né, que desde o começo do ano ainda existe entre governo federal e Banco Central. Um jogando para o outro sempre a responsabilidade, né, Thiago, por conta dos gastos federais, a dívida do governo. Desde o início do ano, Gabriel Galípolo sempre apontou que o governo deveria diminuir os gastos públicos, que isso causava a alta da inflação e por isso justificava o Banco Central ser tão rígido quanto a taxa de juros, ser tão rígido a Selic, a maior dos últimos 20 anos, a segunda maior do mundo, fixada a 15% ao ano. Para Gabriel Galípolo, isso é uma forma de tentar compensar os gastos públicos ali, sendo que o déficit primário do governo, divulgado há alguns meses pelo IBGE, já apontava certa preocupação e depois que a dívida bruta pública do país atingiu quase R$1 trilhão no patamar verificado de janeiro a dezembro desse ano, o caos foi ainda maior. Só que tem uma certa justificativa para essa dívida alta, para os especialistas que dizem que muito disso é justificado pelos gastos com juros, por conta justamente da Selic. Então essa briga que antes era protagonizada por Gabriel Galípolo e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, hoje foi protagonizada pelo braço direito de Haddad, o secretário executivo da Fazenda, então, Dário Durigan. Ele que disse que os gastos do governo, mesmo que altos, não justificam a dívida bruta total hoje e que muito disso é por conta da taxa básica de juros. Vamos ouvir. Hoje o crescimento da nossa dívida pública não se dá pelo crescimento do déficit primário. O resultado fiscal ele melhora ano a ano, desde 23 até hoje. Agora, sem dúvida nenhuma que o patamar de juros do país tem gerado um endividamento maior. Se a gente quiser fazer gasto desproporcional, como muita gente à esquerda quer, nós não vamos levar o país para uma condição sustentável de crescimento. Nós vamos possivelmente fazer um voo de galinha. Se for fazer o arroxo só olhando para o fiscal, sem olhar para a população brasileira, como muita gente na centro-direita quer, também não vai dar certo. Por isso que nós estamos buscando um caminho do meio, que é o caminho que tem dado resultado para o país. Essa entrevista de Dário Durigan, então, aconteceu hoje na Câmara dos Deputados, em um evento para discutir o arcabouço fiscal. E nesse mesmo evento, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, discursou também. Ele disse que os gastos públicos do governo realmente são altos, mas muitas vezes justificados por conta dos gastos que são necessários para que o país funcione. E que, na verdade, o teto de gastos deveria ser ainda maior. Para Hugo Mota, o que deveria ser verificado com mais atenção é a arrecadação do governo federal. Vamos ouvir. O antigo teto de gastos não acompanhava o crescimento das despesas constitucionais obrigatórias e tornava impossível a realização de investimentos adicionais, muitos deles de caráter essencial. Naquele momento, era absolutamente imprescindível a criação de novas regras que consolidassem a responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, protegessem a capacidade de investimento e de implementação de políticas públicas. Estava claro que o crescimento da despesa pública deveria ter um limite, mas também ser flexível o suficiente para refletir melhorias em nossa capacidade de arrecadação. Sem isso, corríamos o risco de inviabilizar o país. A dívida bruta pública hoje do país soma 987 bilhões de reais, o que representa 78% do PIB. Como disse, muito disso puxado por conta dos gastos com juros federais. E na última reunião do Copom, que foi realizada ontem, inclusive, Thiago, e a última reunião de 2025 do Comitê de Política Monetária, a taxa básica de juros, a Selic, foi mantida a 15%. E mais do que isso, Gabriel Galípolo e os outros diretores do Banco Central não sinalizaram que no início do ano que vem, já de pronto, terá uma diminuição nessa taxa, viu, Thiago? Feito. Matheus Dias, até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar a Denise e também vou perguntar para a Dora Kramer, porque a Denise vai trazer uma informação sobre Fernando Haddad. Mas antes eu queria te perguntar
sobre essa declaração de Dário Durigan. Ele meio que desconversa em relação aos juros, é mais para não provocar polêmica, Denise? Na verdade, ele está cobrando um pouquinho, sim, a posição do Banco Central em relação à manutenção de juros elevados, porque o Banco Central, em vários comunicados, questiona a gestão das finanças públicas e coloca como um dos fatores que leva a uma maior cautela na condução da política monetária. E aí veio a contrapartida dele, ele defendeu que os dois caminhem juntos, política monetária e política fiscal, mas, de fato, há um peso relevante do nível dos juros sobre a dívida pública. Os títulos do governo que são negociados, atrelados à Selic, à taxa básica. Agora, tem momentos de maior pressão no mercado financeiro em que os juros cobrados pelo mercado financeiro até sobem além da taxa básica de juros. Nós tivemos isso em vários momentos aí de maior tensão do mercado por vários fatores, não apenas a gestão das finanças, mas é uma gestão preocupante. Ele fala em cumprimento das metas fiscais, mas a gente sabe que muitos gastos ficam fora dessa meta, então gastos emergenciais. Agora, Dário Durigan se mostrou muito otimista com relação ao cumprimento da meta fiscal do ano que vem, se houver um corte dos gastos tributários, são aquelas isenções e benefícios e tudo mais. Agora, até o mercado financeiro está achando que o Banco Central está sendo muito conservador em relação ao tom adotado quanto à gestão da política monetária. Foi a avaliação que se teve ontem, a partir da divulgação do comunicado. Todo mundo esperava a manutenção da Selic, só que o comunicado foi a cópia do comunicado anterior, deixando de lado o fato de a inflação já está abaixo do teto da meta e de o Federal Reserve nos Estados Unidos também ter reduzido os juros. Então é isso, o mercado teve uma reação boa hoje, o dólar voltou a cair, a bolsa subiu um pouquinho, mas fica essa preocupação, Thiago. Denise, hoje a gente estava até conversando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anda meio sumido, e aí ele deu uma entrevista para um jornal, para um portal de um jornal do Rio de Janeiro, lá onde mora a Dora Kramer, e chamou atenção, né, o que ele falou. Na verdade, é uma posição política que a gente já tinha discutido aqui, inclusive, Thiago. A gente sabe que a presidência do PT gostaria que Haddad fosse candidato ao governo de São Paulo para puxar o palanque para o presidente Lula, só que ele deu indicação nessa entrevista de que ele pretende colaborar de uma outra forma. Ele admite, inclusive, sair do Ministério da Fazenda para trabalhar pela candidatura do presidente Lula à reeleição, mas sem ser candidato. Ele não quer ser candidato a nada, ele se afastaria do Ministério para ter mais tempo para trabalhar pela candidatura do presidente Bolsonaro e deixou em aberta a possibilidade, depois, no caso de reeleição, dele retornar ou não ao Ministério. Agora a gente vê que Dário Durigan tem participado de muitos eventos, substituindo o ministro Haddad. Ele falou de vários assuntos hoje, ele teve uma postura política, ele falou em relação aos projetos que são negociados com a Câmara, com o Senado também, comentou todas as divergências, mas deu essa sinalização política, que ele, em particular, não quer concorrer a nenhum cargo. Dora, me diga uma coisa, ele não quer é uma coisa e querem que ele seja candidato é outra? Pois é, porque essas coisas nem sempre se conjugam, né? Porque querer nem sempre é poder. Mas o Haddad não pretende fazer, ele é um político, né? Então a ideia dele não é fazer carreira eterna ali no Ministério da Fazenda. De uma maneira ou de outra ele sairá. Ele já disse anteriormente que o plano dele, dependendo da vontade dele, seria coordenar a campanha de reeleição do presidente Lula. Isso que ele gostaria de ser. Mas tem essa pressão ou essa ideia, né, de que ele concorra ao governo do estado de São Paulo, tem a outra ideia do Senado. De qualquer maneira, eu estou achando tudo com muita cara de o ministro Haddad realmente já decidir que já deu a sua cota ali no Ministério da Fazenda. Ele enfrentou, não digo poucas e boas, porque na verdade foram muitas e péssimas, né? A gente lembra, teve uma hora quando ele ainda era o queridinho do mercado, o PT realmente não escondia nem, não fazia questão de esconder a sua insatisfação com o Haddad. Aí, a partir de um certo momento, o Haddad começou a adotar um discurso mais político, um discurso mais alinhado com a esquerda do PT, já que ele é identificado com a ala mais moderada do partido, né, do PT. Então, ali, ele também se transformou numa pessoa, num militante
petista que podia ser abraçado pelo PT como candidato. Aliás, foi isso que disse o presidente do partido, Edinho Silva, outro dia ao defender, não lembro se ontem ou anteontem, ao defender a candidatura dele. Resumindo, eu estou achando que o ministro Haddad está pegando táxi para sair da Fazenda.